Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Evangelho do Dia. Se você nos acompanha pelo Spotify, não deixe de avaliar o nosso conteúdo. E se você ouve pelo YouTube, no canal Peregrinos do Rossio, também não se esqueça de deixar o seu like. E hoje é dia de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que iluminastes a vossa Igreja com o exemplo e a doutrina de São Basílio e São Gregório de Nazianzo, fazei-nos buscar humildemente a vossa verdade e segui-la com amor em nossa vida. Amém. João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender bem o testemunho de João Batista, precisamos esclarecer o que significa aí o termo judeus. Na linguagem do Evangelho de João, são os líderes religiosos que entram em conflito com Jesus. São os adversários de Jesus e de João Batista. São os representantes do mundo incrédulo, não são todos os judeus. Eles devem ser distinguidos dos israelitas, que são, ao contrário, aqueles que escutam a palavra de Jesus. E são os pobres de Deus, o remanescente de Israel que espera o Messias. A delegação, composta por pessoas de autoridade, como sacerdotes e levitas, fez ao Batista a pergunta fundamental da sua identidade: quem és tu? João confessa francamente que não é o Cristo, o esperado Salvador de Israel. Esta resposta negativa inicial é seguida por outras perguntas dos oficiais. Quem és tu, Elias? Tu és um profeta? O Batista também responde pronta e decisivamente a essas perguntas. Ele não é Elias ou o profeta, personagens esperados para os tempos messiânicos. A desorientação de seus interlocutores é grande. Aos enviados, que mais uma vez procuram uma explicação sobre a sua identidade, apresenta-se com as palavras de Isaías: a voz do que clama no deserto e prepara o caminho para Cristo, a verdadeira salvação. Ele é a voz que nos convida a voltar ao deserto para preparar espiritualmente o caminho para o Messias. Ele não chama a atenção para si, mas para aquele que está para chegar. Os judeus, porém, não estão satisfeitos com essas respostas e perguntam-lhe novamente: por que então você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem um profeta? E com a sua resposta precisa, justifica o seu trabalho e a sua missão.
eu batizo com água. João pratica esse rito para que todo homem esteja disposto a aceitar a revelação do Salvador de Israel. A confirmação definitiva de que não é o Messias, João dá aos seus interlocutores dizendo que Cristo já está presente no meio do seu povo. Ele não compara a sua pessoa com a do Salvador para fazer simplesmente uma comparação, mas apenas para destacar a grandeza e a dignidade de Cristo. Sua vida tem dimensões de eternidade e João não é digno de prestar-lhe os mais humildes serviços, como até desamarrar as sandálias, tarefa reservada aos escravos. A subordinação do Batista a Jesus é total. Com a sua palavra e com a sua vida, oferece ao Messias um testemunho que procura inspirar a fé de todos no grande desconhecido que vive entre os homens e que eles não conhecem. A sua humildade e a sua fidelidade são exemplares. Cada vez mais desvia a atenção e desvia o olhar de si para dirigir todos para o Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos conhecer um pouco a história de São Basílio Magno. Basílio nasceu em Capadócia, na Turquia, no ano 329. Foi mais um dos santos da sua família. Seus pais eram São Basílio, o Velho, e Santa Emília de Cesareia, e seus irmãos São Gregório de Nissa, São Pedro, bispo de Sebaste, e Santa Macrina, virgem. Além disso, teve por amigo São Gregório Nazianzeno, que celebramos também hoje. Estudou em Atenas sob mestres famosos e em Constantinopla. Conheceu a vida monástica do Oriente e depois, com o seu santo amigo, dedicou-se aos sacros estudos e a uma vida ascética. Desenvolveu normas para a vida monástica, as chamadas constituições, sábias regras de vida espiritual ainda utilizadas hoje nos mosteiros orientais. Em 370 foi eleito bispo de Cesareia. Pastor exemplar, destacou-se por combater a heresia ariana, deixando também muitos escritos, sermões, cartas, bem como pela preocupação com os problemas que afligiam a população, fundando hospitais, abrigos, escolas, orfanatos. Por sua erudição doutrinal e vigorosa ação, recebeu dos contemporâneos o título de Magno. Seu nome em grego significa rei, e de fato foi um magnífico regente do seu rebanho. Da Igreja, recebeu depois o título de doutor. Apesar de grande fragilidade física e doenças, trabalhava com vigor e empenho. Faleceu com apenas 49 anos, no dia 2 de janeiro do ano 379. Disse dele São Gregório Nazianzeno: Basílio Santo, nasceu entre os santos. Basílio pobre, viveu pobre entre os pobres. Basílio, filho dos mártires, sofreu como um mártir. Basílio pregou sempre com seus lábios e com seus exemplos, e seguirá pregando sempre com seus escritos admiráveis. Senhor Deus, nosso Rei, Pastor, providente e bom, concedei-nos por intercessão de São Basílio Magno a graça de buscarmos o auxílio de que necessitamos para nossa felicidade nesta vida e salvação na vida futura, na proximidade convosco pelos mandamentos e sacramentos e na companhia de pessoas que vos sigam verdadeiramente. Amém. Por intercessão destes dois grandes santos da Igreja, São Basílio e São Gregório, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente semana para você e um dia abençoado.